Olá, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de identidade. E eu vou usar para base da nossa conversa o texto que se encontra em 1 Pedro 2, 1 a 10. Certamente, se eu perguntar para vocês qual a identidade de vocês, cada um vai vir me dizer um número gigantesco, né? Sabe, de cor, já todo mundo tem na ponta da língua o seu número de identidade que consta lá na carteira, né, de identidade. Alguns talvez precisem pegar o seu RG, né, para confirmar se a informação está correta, mas via de regra todo mundo conhece, sabe de cor, o seu número de identidade. E nessa carteira constam algumas características nossas, algumas informações na realidade. Nosso nome completo, nossa filiação, nossa data de nascimento, entre outras informações que constam ali. E uma delas também, obviamente, a nossa digital, que essa realmente nos identifica quem somos, onde não há dúvidas de quem realmente somos, né? Se realmente somos a pessoa que consta ali com aquelas informações. Mas certamente não é dessa identidade que eu quero conversar com vocês e não é desta identidade que consta no texto de 1 Pedro. Ali no texto fala quem nós somos, por que nós estamos aqui, qual a nossa missão. Então eu quero convidar vocês para, quem tiver com a sua Bíblia, ler comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. E o título do texto é: Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, de início já, no primeiro versículo, a gente já identifica alguns comportamentos que a gente deve se afastar, né? Que a gente deve se livrar de algumas atitudes, de alguns hábitos, de alguns comportamentos e pensamentos que desagradam a Deus, como a maldade, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. Devemos buscar ardentemente por Deus, que é comparado a leite, que no bebê gera crescimento e fortalece. Em outros textos da Bíblia, vemos referências de Deus como o pão que sacia, como a água que mata a sede, a água viva. E é buscando a Deus que nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo, com suas virtudes e com o seu caráter. Pois quando estamos próximos de Cristo, que é a pedra que vive, pedra angular, também podemos ser utilizados como pedras vivas para a edificação do reino, da vida dos irmãos e da vida de todos. Hoje sabemos que o mundo carece desse caráter de Cristo.
O texto compara Cristo à pedra angular. Mas o que é uma pedra angular? Pedra angular, ou pedra fundamental, é a primeira pedra a ser assentada na construção, formando assim um ângulo reto na construção de duas paredes. A partir da pedra angular é definida a colocação de outra pedra, sendo assim o alinhamento de toda a construção, ou seja, a pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que chamamos de fundamento da construção. É o alicerce onde toda a obra é construída, definindo assim se a obra será forte, resistente e duradoura. E assim é Cristo, é a pedra angular que define tudo, dá início, dá direção, é o norte, a orientação. O texto ainda fala de outra pedra, a pedra de tropeço. E essa pedra se refere aos homens que, por sua desobediência, rejeitaram a pedra angular que é Cristo. Rejeitaram a palavra, rejeitaram a salvação. E então o texto nos traz a palavra que aparece muitas vezes na Bíblia. Porém. O porém sempre traz um outro sentido, e aqui a comparação é feita com a pedra de tropeço. Existem aqueles que rejeitam a Cristo, que rejeitam a sua salvação na cruz, rejeitam o seu amor incondicional. Mas vós, porém, os que não rejeitam e sim aceitam a Cristo como Salvador, como Senhor de suas vidas, aceitam o amor de Cristo, aceitam a palavra como orientação e obedecem os seus conceitos, vocês são de Cristo, nós somos de Cristo, nós que aceitamos a palavra. Nós somos de Cristo. Então nós somos a raça eleita. Vocês que escolhem a Cristo são a raça eleita, que tem como alguns sinônimos: espécie, classe, casta, variedade. A Bíblia conta que Deus escolheu os judeus como povo eleito. Os judeus eram a raça eleita, eram a casta que herdariam o reino. Quando o pecado entra no mundo e separa o homem de Deus, é o próprio Deus que reestabelece essa conexão com a sua criação através de Cristo. Foi pela obediência de Cristo na cruz que a ligação com Deus foi refeita. No livro de João, no capítulo 1, versículo 11, diz que Cristo veio para os seus e os seus não o receberam. Os judeus, Cristo veio para os judeus não o receberam. E no versículo 12 continua: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E crer é a resposta do homem com toda a mente, com o coração e com toda a vida à ação salvadora de Deus por meio de Cristo. Por isso também hoje podemos nos considerar raça eleita, povo escolhido, casta selecionada, pensado. Cada um olhe para a sua vida e veja se não foi assim. Não foi tu que escolheu seguir a Deus, e sim Ele que te escolheu. Que nem nós cantamos, né? Gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pelo seu amor. Raça eleita, você foi eleito. E a próxima identidade, o sacerdócio real. E o que é um sacerdote? O sacerdote é um mediador entre o homem e Deus. No Antigo Testamento, o homem era pecador, e hoje também continua sendo pecador, mas no Antigo Testamento a figura do sacerdote é bem mais vista, mais presente. O homem era pecador e deveria oferecer sacrifício a Deus para a remissão de seus pecados, para poder alcançar o perdão dos seus pecados. E essa intermediação era feita pelo sacerdote. Não existia esse acesso direto nosso, que nem hoje nós temos com Deus, de poder falar com Ele através da oração. Era sempre por intermédio do sacerdote. Cristo é o sacerdote enviado por Deus. E o sacrifício na cruz agora nos aproxima de Deus. É nós que cremos no sacrifício salvador de Cristo. Somos, com Ele, sacerdotes deste mundo. Então, quando Cristo morreu na cruz, o véu que separava
Deus dos homens, no Santo dos Santos, foi rasgado de cima a baixo. E isso hoje nos permite acesso direto com Deus. Então, Cristo, nós somos sacerdotes com Cristo também, dessa mesma forma, podemos alcançar. E por causa disso, nós somos colocados no mundo como sacerdotes de Deus, sacerdotes de Cristo. Em 2 Timóteo 2, 11 e 12 diz: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Por isso, então, nós podemos, sim, sem sombra de dúvida alguma, afirmar que nós somos sacerdotes, porque nós somos a ponte que liga hoje o homem a Deus. Nós somos sacerdotes reais, pois servimos ao reino de Deus. Então, nós somos sacerdotes reais com uma imensa responsabilidade. Como eu já disse, nós somos a ligação que o mundo tem com Cristo, com Deus. Agora a pergunta que eu quero fazer, e cada um responda no seu íntimo: nós estamos atendendo ao nosso chamado? Será que estamos fazendo a nossa parte? Nação santa, mais uma identidade. Nação é um conjunto de habitantes, um grupo que mantém a mesma unidade, uma comunidade. E em Efésios 4, 5 e 6 diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai de todos. Sendo assim, o povo eleito, a raça eleita, a igreja que somos, cada um de nós, é a nação eleita por Deus. Temos tudo em comum. Temos o mesmo Deus Criador, o mesmo Cristo e Salvador e o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Sim, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e sim em templos feitos por Ele. Nós somos o templo do Espírito Santo, que habita em cada um de nós. E é por isso que somos nação santa. Santo como santo é o nosso Pai e Deus. Deus é santo e a sua nação é santa também. E Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Sede amorosos porque eu sou amoroso. Sede misericordiosos porque eu sou misericordioso. Então nós precisamos ter as características de Deus, de Cristo, porque nós somos os representantes de Deus aqui. E também somos propriedade exclusiva de Deus. O Antigo Testamento está cheio de exemplos que falam do povo escolhido, o povo de propriedade de Deus, sempre se referindo ao povo judeu. Mas como eu já disse, no capítulo de João, livro de João, capítulo 1, 11 e 12, né? Todos os que receberam a Cristo Ele veio para os seus e os seus não o receberam. E todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então somos todos propriedade exclusiva de Deus, pois o preço que foi pago não foi pouco, não custou barato, custou o sangue de Cristo na cruz. E pela fé nós também somos herdeiros. Então nós também somos povo eleito. E nós que temos essa identidade, essas qualidades e essas características, somos chamados a proclamar as virtudes de Cristo. Ou seja, falar do amor de Deus que se revelou na cruz. Essa é a nossa missão. Nós temos tudo em comum com Cristo. Todas as características dele florescem em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Então nós temos que proclamar essas virtudes de Cristo, para que todos possam conhecer. Nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz, como o texto diz. E alcançamos a misericórdia de Deus. E é aí que eu quero finalizar chamando a atenção para essa palavra também. Misericórdia. Sabe qual é o significado da palavra misericórdia? Sentimento de dor causada pela miséria do outro. Então, quando nós olhamos para uma pessoa e sentimos essa dor de ver aquele sofrimento, isso é misericórdia. E nós somos miseráveis. Eu sou miserável. E Deus vem com a sua misericórdia. É uma palavra forte, né? Deus olhou para a nossa miséria, e enviou Cristo para lavar
e nos livrar da nossa miséria. Foi a sua misericórdia que nos tornou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que nós possamos ter misericórdia daqueles que estão à nossa volta e ainda não conhecem o amor de Deus, o Deus Salvador, o Deus Misericórdia. Então, proclama o que Deus tem feito na tua vida. Só testemunha as tuas experiências. Ou tu não tem visto o mover de Deus na tua vida? Tu não tem visto bênçãos sendo derramadas? Agora que tu já sabe quem realmente tu és e qual é realmente a tua identidade e para o que tu foi chamado, vai. E que Deus te abençoe.